Você sabia que existem hábitos que, sem perceber, estão roubando o seu potencial de transformação? E o pior, muitos deles são tão enraizados em nossa rotina que nem notamos o quanto nos limitam. Se você quer finalmente dar o próximo passo para uma vida mais significativa e cheia de propósito, está na hora de descobrir quais são esses hábitos e como se libertar deles. Prepare-se para o que está por vir, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar tudo para você. Você já teve aquela sensação de estar preso em um ciclo? É como se os mesmos erros, as mesmas escolhas, os mesmos resultados estivessem sempre lá, te cercando dia após dia. Parece até um disco riscado, não é? Eu também já senti isso. E sabe, reconhecer que estamos presos a hábitos e comportamentos que não nos levam a lugar nenhum é o primeiro passo para quebrar essa repetição. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já tentou mudar algo e, antes mesmo de dar certo, pensou: isso não é para mim ou eu nunca vou conseguir? Pois é, a gente nem percebe, mas acaba sabotando o próprio caminho. E é aqui que entra um ponto importante. Esses ciclos só se repetem porque, de alguma forma, nos mantemos confortáveis neles. Estranho pensar assim, não é? Mas faz sentido. Agora, imagina só. E se, em vez de simplesmente aceitar esses padrões, você começasse a enxergá-los como um convite? Um convite para dar um passo além, para tentar algo novo, para mudar de verdade. Porque, no fundo, a vida só se transforma quando a gente decide sair da mesmice. E sabe o que é mais curioso? Quando a gente realmente muda, não é só a nossa vida que se transforma. A forma como as pessoas nos enxergam, as oportunidades que aparecem, até o nosso humor diário, tudo isso começa a se alinhar de um jeito que antes parecia impossível. Então, deixa eu te lançar um desafio. O que você pode fazer hoje para dar um passo fora desse ciclo que te prende? Algo simples, mas que te tire um pouquinho da zona de conforto. Porque no fim, a vida mais significativa que a gente tanto busca está logo ali, do outro lado da decisão de mudar. Agora, deixa eu te contar uma história que toda vez que eu lembro, me faz refletir. Você já ouviu falar de Jimmy Carter? Ele foi presidente dos Estados Unidos, mas o que vou te contar não tem nada a ver com política, e sim com algo que aconteceu quando ele ainda era jovem. Certa vez, Jimmy participou de um processo de seleção para a Marinha. Era o sonho dele, sabe? Ele estava todo empolgado, certo de que tinha se saído bem. Aí, no final, o comandante fez uma pergunta simples, mas que mudou a vida dele. Você deu o seu melhor. Sabe o que Jimmy respondeu? Não, senhor. Pode parecer uma resposta honesta, mas naquele momento ele percebeu que poderia ter feito mais. E essa reflexão o acompanhou para sempre. Desde então, ele decidiu dar o seu melhor em absolutamente tudo o que fazia. Agora, pensa comigo, quantas vezes a gente passa pelas coisas no piloto automático? Fazendo só o que precisa, só o suficiente? Quantas vezes a gente olha para trás e pensa: eu poderia ter me esforçado mais? Por que será que a gente se contenta em fazer só o mínimo? E antes que você me diga: mas dar o meu melhor é cansativo demais. Eu sei, ninguém está dizendo que é fácil, mas quer saber o segredo? Dar o seu melhor não significa ser perfeito, nem ser o melhor de todos. Significa ser o melhor que você pode ser naquele momento, com os recursos que você tem, com o tempo que você tem. E sabe, tem uma coisa mágica nisso. Quando você se compromete a fazer o seu melhor,
Mesmo que ninguém esteja olhando, algo dentro de você muda. Você sente orgulho, sente que está no controle. E acredite, o mundo percebe. Porque esforço genuíno, dedicação de verdade, são coisas que brilham, mesmo sem holofotes. Então vou te perguntar, e se a partir de hoje você começasse a dar o seu melhor em tudo o que faz? Não importa o que seja, no trabalho, em um projeto pessoal ou até em uma simples conversa. Como seria se todos os dias você pudesse responder com confiança: sim, eu dei o meu melhor? Você já reparou que tem uma coisa na vida que a gente pode controlar 100%? Não são as outras pessoas, não é o que acontece ao nosso redor, e muito menos o futuro. Sabe o que é? O nosso esforço. Pensa comigo, o esforço é totalmente nosso. É o que a gente escolhe fazer. É como a gente se compromete com aquilo que é importante para nós. E o mais incrível disso tudo é que ninguém pode tirar isso da gente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já se preocupou demais com os resultados? A gente vive nessa ansiedade constante, né? Querendo que tudo dê certo, que as coisas saiam exatamente como planejamos. Mas sabe o que é curioso? O resultado, ele não está sob o nosso controle, nunca esteve. O que está no nosso controle, e sempre vai estar, é o quanto a gente se dedica, o quanto a gente se esforça. Eu sei que isso pode parecer clichê, mas é libertador quando você entende que a única coisa que realmente depende de você é o quanto você está disposto a dar de si. E olha, deixa eu te contar um segredo. Quando você foca no esforço, em vez de no resultado, uma coisa incrível acontece. Você para de carregar aquele peso enorme nas costas, sabe? Aquela pressão de, e se não der certo? Porque o que importa é que você deu tudo de si. É que você pode olhar para trás e pensar: eu fiz o que podia, eu fiz o meu melhor. E tem mais. O esforço verdadeiro, aquele que vem do coração, tem um efeito contagiante. Ele inspira outras pessoas. Já percebeu como é motivador estar perto de alguém que dá tudo de si? Parece que a energia delas é tão forte que acaba empurrando a gente também. Então, eu quero te deixar com uma reflexão. E se, a partir de agora, você escolhesse focar mais no que está sob o seu controle? E se, em vez de ficar pensando no que pode ou não dar certo, você simplesmente se jogasse de corpo e alma no processo? No fim das contas, o esforço é a nossa melhor resposta para a vida. Você já percebeu o quanto a gente vive no piloto automático? Sempre pensando no próximo compromisso, na próxima tarefa. E aí vem aquela enxurrada de pensamentos, julgamentos e até preocupações que nem deveriam ser nossas. Mas e se, por um momento, você silenciasse tudo isso? Agora calma. Não estou falando de desligar os problemas da vida como quem aperta um botão, mas e se você apenas parasse por um instante, respirasse fundo e só observasse o que está acontecendo? Sem julgar, sem rotular, sem tentar entender tudo de imediato, só observar. Parece simples, mas a verdade é que isso muda tudo. Quando a gente para de colocar rótulos em tudo que acontece, tipo, isso é bom, isso é ruim, isso é péssimo. Sabe o que acontece? A gente tira aquele peso emocional que drena a nossa energia. Você percebe que não precisa reagir a tudo imediatamente, que pode simplesmente olhar para as coisas como elas são. E eu vou te dizer, isso é libertador. Quando você dá um passo atrás e observa, sem aquele impulso de julgar, as situações começam a fazer mais sentido. As coisas que antes pareciam gigantescas, do tipo, como vou resolver isso? Começam a encolher. Elas se tornam o que realmente são.
situações, nem mais, nem menos. Pensa nisso. Quantas vezes a gente já gastou energia demais brigando com algo que nem precisava tanto da nossa atenção? Quantas vezes você já se pegou pensando por que eu tô tão exausto? Talvez seja porque, em vez de só observar, a gente estava gastando nossa energia em julgamentos desnecessários. Sabe o que é mais interessante? Quando você começa a praticar o silêncio interno e a observação, uma coisa curiosa acontece. Você ganha mais clareza. É como se o barulho na sua cabeça diminuísse e as ideias começassem a se organizar sozinhas. Parece mágica, mas é só você dando espaço para sua mente respirar. E olha só, deixa eu te fazer um convite. Da próxima vez que você estiver em meio a um problema ou uma situação desconfortável, tenta fazer isso. Para por um instante, respira fundo e observa. Não tenta resolver de imediato. Não tenta rotular. Só observa. Vai por mim. Essa pequena pausa pode fazer uma diferença enorme. Porque quando a gente silencia e observa, a vida ganha outra perspectiva. Agora me responde uma coisa. Quantas vezes você já olhou para uma situação e pensou, isso é bom ou isso é ruim? Parece que a gente tem uma necessidade automática de rotular tudo o que acontece, como se fosse uma obrigação colocar as coisas em caixinhas, né? Mas e se eu te dissesse que você não precisa fazer isso? Quando você escolhe não julgar, não colocar um rótulo, não definir se algo é certo ou errado, bom ou ruim, sabe o que acontece? Você se liberta. É isso mesmo, liberdade. Porque vamos ser sinceros, quando a gente julga alguma coisa, a gente se prende. Prende à ideia, ao resultado, às expectativas. Vou te dar um exemplo simples. Sabe aquele dia em que você sai de casa atrasado e aí, no meio do caminho, começa a chover? É muito fácil cair na armadilha do meu Deus, que azar. Ou não acredito que isso está acontecendo justo comigo. Mas e se, em vez disso, você simplesmente pensasse, tá chovendo, e daí? Só isso, sem rótulos, sem drama. Pode parecer bobagem, mas essa mudança de perspectiva tira um peso absurdo das nossas costas. Quando a gente deixa de rotular as situações, o presente fica mais leve. É como se a vida dissesse, ei, relaxa, tá tudo bem. E sabe o que é mais interessante? Quando você para de julgar, você começa a focar no que realmente importa, a solução. A chuva veio? Tá bom. Então vou procurar um guarda-chuva, esperar ela passar ou simplesmente me molhar e seguir em frente. Sem aquele estresse todo que não leva a lugar nenhum. É libertador quando você percebe que as coisas não precisam de rótulos, elas só são o que são. E isso te dá uma coisa que, no fundo, todo mundo quer, paz de espírito. Porque quando a gente para de perder tempo e energia julgando, sobra mais espaço para a gente viver o presente. Então vou deixar aqui um desafio para você. Da próxima vez que algo inesperado acontecer, e pode ter certeza de que vai acontecer, tenta não rotular. Tenta só aceitar o momento como ele é. Parece simples, mas eu te garanto, é poderoso. E me conta depois, como foi essa experiência? Será que dá para viver sem tantos julgamentos? Eu tenho certeza que dá. E quando você perceber isso, sua vida vai ficar muito mais leve. Agora, vamos falar sobre uma coisa que, no fundo, todos nós já fizemos em algum momento. Agir esperando reconhecimento. É quase automático, né? A gente se dedica a algo, coloca energia, esforço, e lá no fundo, espera aquele elogio, aquela validação, ou até mesmo um agradecimento. Mas e se eu te dissesse que isso não deveria ser o motor da sua ação? Vou te contar uma história. Lembra do exemplo de Jimmy Carter?
o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele tem uma frase que sempre me impactou: faço o meu melhor independentemente do resultado. E ele não está falando apenas de uma dedicação ocasional, não. Ele falava sobre a ação constante, aquela que não depende de aplausos ou reconhecimento de ninguém. Parece simples, né? Mas o que acontece é que, muitas vezes, a gente se perde nesse desejo de validação. Quantas vezes você já se sentiu frustrado porque fez algo incrível, mas ninguém percebeu? Ou pior, quando você fez algo pensando, se eu fizer isso, vou ganhar reconhecimento. Aqui está o truque. Não busque validação externa para se sentir realizado. Faça o que é certo, o que te traz paz, o que é alinhado com seus valores. Não se prenda ao que os outros vão dizer ou pensar, porque a verdadeira recompensa não vem de aplausos ou de ser reconhecido publicamente, mas sim da sensação interna de integridade e satisfação pessoal. Aqui vai um exemplo prático. Você já fez algo bom sem contar para ninguém? Um ato de bondade, um favor, uma ajuda, sem esperar nenhum retorno? Isso é agir com verdadeiro valor, sem esperar reconhecimento. E quando você se permite fazer isso, você começa a perceber que a verdadeira satisfação vem de fazer o bem, fazer o certo, independentemente de ser visto ou não. Parece difícil? Talvez, mas eu te garanto, quanto mais você age com base nos seus princípios e não pela expectativa de reconhecimento, mais você vai encontrar uma paz e um propósito genuíno em suas ações. E aqui vai um insight para você. O reconhecimento de verdade não precisa vir de uma plateia, mas da sua própria consciência. Quando você sabe que fez algo com excelência, com dedicação, sem esperar nada em troca, isso é o suficiente. E, mais uma vez, é um exercício diário. Então, da próxima vez que você agir, faça por você. Não busque validação. A recompensa vem daquilo que você sente ao colocar sua energia e compromisso em algo que vale a pena. E acredite, a sensação de realização sem o peso da expectativa é um dos maiores prazeres que você vai experimentar. Agora, vamos falar sobre algo que com certeza você já percebeu ao longo da vida: as intenções por trás de nossas ações. Às vezes, a gente se perde na busca por resultados, pelaquilo que a gente quer alcançar, mas a verdadeira chave do poder está em algo muito mais profundo, está na intenção. Deixa eu te perguntar, quando você age, o que realmente motiva você? É o desejo de ser elogiado, reconhecido, ou você age porque acredita no valor do que está fazendo? Olha, vou te dizer uma coisa. O verdadeiro poder está nas intenções. Não importa tanto o que você faz, mas por que você faz. E vou te dar um exemplo para deixar isso bem claro. Imagina que você se dedica a um projeto, trabalha duro, se empenha, e o resultado não vem do jeito que você esperava. Você pode até ficar desapontado, mas o que realmente vai fazer a diferença é se você fez aquilo porque acreditava, porque estava alinhado com seus princípios e valores. Se suas intenções foram puras e focadas no processo e não apenas no reconhecimento externo, isso é o que realmente importa. A verdadeira força vem de fazer as coisas com integridade, de agir com propósito. Às vezes, a sociedade foca tanto nos resultados que a gente esquece que o mais importante é o caminho. Não é sobre alcançar o fim, mas sobre como você percorre a estrada. Pensa bem, quantas vezes você já fez algo e ninguém percebeu? Quantas vezes você foi generoso, se dedicou, ajudou alguém e não recebeu nenhum agradecimento? Se a sua motivação estivesse apenas no reconhecimento, você provavelmente ficaria desiludido.
Mas e se, ao invés disso, você fizer tudo com a intenção pura de agregar valor, de fazer o bem, sem esperar nada em troca? Isso vai te dar uma sensação de poder genuíno, algo que nenhuma validação externa vai conseguir te proporcionar, porque quando você age com uma intenção clara e verdadeira, você cria algo mais profundo dentro de si. E quando a intenção é pura, a satisfação vem de dentro, não de algo que vem de fora. Eu sei. Muitas vezes parece difícil focar na intenção quando tudo ao nosso redor valoriza o resultado. Mas se você mudar a maneira como vê suas ações, se perceber que o valor está em agir de acordo com o seu propósito, tudo muda. As pessoas ao seu redor vão sentir isso, sua energia, sua dedicação, sua motivação. Tudo isso será notado de uma maneira muito mais impactante do que se você estivesse apenas esperando algum tipo de reconhecimento. Então, que tal refletir um pouco sobre suas intenções? Por que você faz o que faz? Se for por um motivo genuíno, alinhado com quem você realmente é, você vai ver que os resultados, aqueles que realmente importam, vão aparecer naturalmente. Porque a vida responde às intenções. Agora, vamos falar sobre o ego. O ego. Ele pode ser um grande aliado, mas também pode ser um obstáculo terrível no nosso caminho. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o ego é muitas vezes o principal responsável por nos impedir de aprender e evoluir. Sabe quando você sente que já sabe tudo? Ou pior, quando você acha que não precisa ouvir os outros porque já tem a verdade absoluta. Esse é o ego falando. E acredite, isso é uma armadilha. Quando você se coloca acima de aprender, quando você se acha maior que o conhecimento de outras pessoas, você se fecha para o novo. Mas como podemos perceber isso? Às vezes, quando alguém nos dá um feedback ou uma sugestão, o ego pode nos fazer reagir com defesa, com resistência. A gente fica pensando, quem essa pessoa pensa que é? Eu sei o que estou fazendo. E adivinha? Isso só nos impede de crescer. Eu vou te contar algo que pode ser um pouco difícil de engolir. O ego é o maior inimigo do aprendizado. Quando a gente está preso nesse ciclo de presunção e arrogância, não há espaço para novas ideias. E sem espaço para novas ideias, sem humildade, a gente perde a chance de melhorar, de evoluir, de ver o mundo de uma maneira mais rica e profunda. Então, o que fazer? Humildade. Simples assim. Quando você se permite ouvir mais, aprender mais e perceber que não sabe tudo, você abre uma porta enorme para o crescimento. A humildade é o que nos faz crescer. É o que nos permite questionar nossas certezas e explorar novas possibilidades. E você já percebeu como as pessoas que mais aprendem são justamente as que não se acham superiores a ninguém? Elas sabem que sempre há algo a mais, algo novo, algo diferente para aprender. Agora, vou te perguntar uma coisa. Já aconteceu com você de, em uma conversa, você se achar superior ou achar que sabia mais do que a pessoa? E depois, ao refletir, percebeu que estava errado? Eu já passei por isso. E sabe o que acontece quando você percebe que foi o ego que te cegou? Você sente um alívio, uma sensação de que pode respirar mais facilmente, porque reconhece que a verdadeira sabedoria está em saber que não sabe tudo. E olha, essa é uma das maiores liberdades que você pode experimentar. Quando você deixa o ego de lado, você abre os olhos para novas oportunidades, novas perspectivas, novas experiências. O ego, quando bem administrado, pode te dar confiança, mas quando ele ultrapassa certos limites, ele te prende em um ciclo de auto-engano. Portanto, se quiser realmente crescer,
Se quiser continuar aprendendo, se permita desapegar um pouco desse ego e abrace a humildade. A verdadeira sabedoria vem disso. Vem de saber que você não sabe tudo. E a beleza disso é que, quando você aceita isso, o mundo se torna um lugar infinito de possibilidades. Agora, vamos falar sobre algo que, na minha opinião, é uma das maiores chaves para o sucesso pessoal e profissional: ser um eterno aprendiz. Eu sei, pode soar clichê, mas acredite, quando você adota essa mentalidade, o impacto na sua vida é transformador. Primeiro, vamos refletir juntos. Você já percebeu como o mundo está sempre mudando? As tecnologias, as tendências, as necessidades das pessoas, tudo se transforma em uma velocidade tão grande que, se a gente não se adapta, fica para trás. E a melhor forma de se manter à frente é aprender constantemente. Afinal, quem não aprende, desaprende, certo? Mas ser um eterno aprendiz não significa ser alguém que está sempre buscando algo novo só porque sim. Não é sobre ser curioso por curiosidade. É sobre perceber que o aprendizado nunca tem fim. Mesmo quando alcançamos uma meta, é apenas o começo de uma nova jornada de descoberta. Eu vou te perguntar uma coisa. Você já teve aquela sensação de que aprendeu algo novo e se sentiu renovado? Como se tivesse aberto uma nova porta para um mundo desconhecido. Isso é o que acontece quando você adota essa mentalidade. O desconhecido se torna uma oportunidade e não um medo. Imagine um músico que, ao longo de sua carreira, nunca para de explorar novos estilos, novas melodias. Ele pode até ser um grande mestre em seu instrumento, mas ele nunca para de experimentar. Esse é o segredo do crescimento contínuo. Quando você acha que já sabe tudo, você perde a capacidade de explorar o novo. O aprendizado constante é como um combustível que mantém sua mente ativa, crítica e flexível. Sabe, para mim, essa mentalidade de ser um eterno aprendiz também está relacionada com curiosidade. Pergunte-se: o que você tem feito para continuar aprendendo? O que você está fazendo agora que vai te levar mais longe amanhã? Porque o aprendizado não está só nos livros ou em palestras formais, ele está nas conversas, nas experiências, nas perguntas que você faz. Está naqueles momentos em que você se permite ser vulnerável e admitir que não sabe de tudo. E aqui vai algo que vai fazer você refletir. Quando foi a última vez que você se desafiou a aprender algo completamente novo? Pode ser um novo idioma, uma habilidade profissional ou até algo pessoal, como meditação ou jardinagem. O que importa é perceber que a sua mente precisa de nutrição constante, e o aprendizado é como alimento para ela. Agora, o mais interessante de tudo é que quando você se torna um eterno aprendiz, o medo do desconhecido desaparece. Você começa a encarar as dificuldades como desafios, como algo que te fortalece. O aprendizado nunca é linear, e isso é o que o torna emocionante. É uma montanha-russa que te leva a lugares que você nunca imaginou. O que quero que você perceba aqui é que o aprendizado não é uma fase, um projeto de vida com começo, meio e fim. Ele é uma jornada. E quando você começa a ver o aprendizado dessa forma, você começa a viver com mais intensidade, mais senso de propósito e mais apreço por cada etapa da sua vida. Então, da próxima vez que você se deparar com um novo desafio, lembre-se de que você não está apenas resolvendo um problema. Você está aprendendo, está se evoluindo, e cada nova lição é uma chave que abre um novo universo de possibilidades. Agora, vamos falar sobre como o aprendizado pode impactar profundamente a sua vida. A cada dia que passa, você tem uma oportunidade única de se transformar, de deixar para trás velhas crenças que não te servem mais e de explorar novas perspectivas.
Eu gosto de pensar no aprendizado como um instrumento de poder. E sabe qual é o segredo? Cada dia é uma chance de começar algo novo, de renovar suas ideias e se reconstruir. Parece radical, mas é a pura verdade. Quando você começa a encarar a vida como uma constante evolução, tudo ao seu redor muda. As situações difíceis se tornam aprendizados valiosos e as vitórias se tornam apenas o reflexo de um esforço contínuo. Imagine por um momento que você é um músico que já domina sua técnica, mas decide sair da zona de conforto e explorar novos estilos musicais. No início, pode ser desconfortável, até estranho, mas ao longo do tempo, você vai se perceber cada vez mais aberto a novas possibilidades. Esse mesmo princípio vale para todas as áreas da sua vida. E cada vez que você se propõe a aprender, você não está apenas adquirindo conhecimento técnico, você está expandindo sua visão de mundo, está criando novas possibilidades. A diferença entre uma pessoa que está estagnada e uma que está em constante aprendizado é justamente essa. A pessoa que aprende está sempre pronta para novas oportunidades. Ela vê o mundo de forma diferente, com mais clareza e perspectiva. Eu te pergunto, você tem se dado essa oportunidade todos os dias? Ou está preso a velhas crenças que te limitam? Vamos ser honestos. O aprendizado não é algo que acontece por acaso. Ele exige esforço, atenção e muitas vezes desconforto, porque só mudando suas percepções você consegue criar novos caminhos, novas soluções. O mais fascinante de tudo isso é que o aprendizado não tem fim. A cada nova lição, você percebe que o caminho à frente é ainda mais interessante do que o que você já percorreu. Isso é o que faz o aprendizado ser tão mágico. Ele é como uma escada infinita. Você sobe um degrau e, quando olha para frente, vê outro degrau esperando por você. E agora o impacto disso é profundo. Ao aprender mais, você começa a perceber a vida com mais leveza, como se estivesse mais em paz com suas escolhas e com o seu caminho. E o melhor de tudo, você começa a inspirar as pessoas ao seu redor, porque quando você se dedica a aprender, você se torna um exemplo de possibilidade. Cada novo aprendizado tem o poder de transformar a sua visão, a sua atitude e até mesmo os seus relacionamentos. Porque quando você está aberto ao aprendizado, você se torna uma pessoa mais flexível, mais disposta a ouvir, a compreender, a crescer junto com os outros. Você já pensou em como o aprendizado pode moldar o seu futuro? Eu aposto que, se você olhar para trás e refletir sobre os últimos anos, vai perceber que as maiores mudanças na sua vida aconteceram quando você se permitiu aprender algo novo, seja profissionalmente ou pessoalmente. Não importa o que, o importante é a transformação que esse processo gera. Eu quero que você saia daqui com uma reflexão poderosa. Cada dia é uma oportunidade para avaliar suas crenças, crescer e explorar novas perspectivas. Nada é fixo, nada é definitivo. Você pode reinventar-se todos os dias e, o melhor de tudo, você pode usar o aprendizado para viver com mais autenticidade, com mais propósito, com mais energia para alcançar tudo o que você deseja. Agora, chegamos ao último ponto, que é um dos mais importantes: reflexão e ação prática. De que adianta passar por todo esse processo de aprendizado, de mudanças, de desafios, se você não coloca nada em prática? De nada vale saber tudo se você não age com base nesse conhecimento. Parece simples, mas não é. A reflexão é fundamental para entender onde você está, o que precisa melhorar e o que já está dando certo. Mas a ação é o que realmente vai transformar a sua vida. É ela que vai tirar o que você aprendeu da teoria e levar para a realidade. Eu sei que às vezes fica difícil dar o primeiro passo.
A gente tem medo de errar, de se expor, de enfrentar desafios, mas a verdade é que a ação não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser real. Às vezes, a única coisa que você precisa fazer é dar um pequeno passo, dar aquele primeiro impulso para começar a se mover. O resto vai se desenrolando conforme você vai se desafiando. Esse é o poder da ação. Ela cria momentum. Uma vez que você começa a agir, as coisas começam a se conectar. As oportunidades aparecem, as soluções se tornam mais claras e a sua confiança vai crescendo. Mas para isso, você precisa estar disposto a agir com consistência, sem esperar que tudo se encaixe perfeitamente. Porque acredite, o processo de mudança é um processo de tentativas, erros e, claro, acertos. E aqui entra algo muito importante. A reflexão deve ser constante. Não basta só agir e seguir em frente sem olhar para o que está acontecendo ao seu redor. A reflexão durante o processo de ação permite que você se ajuste, corrija o caminho e continue evoluindo. Por exemplo, se você está tentando aprender uma nova habilidade ou melhorar um aspecto da sua vida, a reflexão vai te ajudar a identificar se a sua abordagem está funcionando ou não. Se você está fazendo algo e não está tendo os resultados desejados, a reflexão vai te dar as respostas sobre o que precisa ser ajustado. É esse feedback constante que faz com que você não apenas haja, mas haja de forma inteligente e estratégica. E agora vamos combinar uma coisa. Agir sem reflexão pode ser tão prejudicial quanto não agir. Então, ao colocar a mão na massa, pare de vez em quando para observar o que você está fazendo. Pergunte-se: estou no caminho certo? Estou alinhado com os meus objetivos e valores? Esses momentos de pausa para reflexão são essenciais para não cair na armadilha de fazer as coisas só por fazer, sem entender o impacto das suas ações. E o mais importante, nunca subestime o poder das pequenas ações. São elas que criam o efeito acumulado que vai transformar a sua vida. Não é sobre fazer algo grandioso de uma só vez, mas sobre fazer as escolhas certas diariamente. Cada pequeno gesto de autodisciplina, de esforço, de dedicação, é o que vai te levar aonde você deseja. Por último, mas não menos importante, as ações que você toma devem ser genuínas. Não faça por obrigação. Faça porque você acredita na mudança. Faça porque você quer realmente melhorar, fazer acontecer. Quando você age de forma autêntica, as coisas fluem de forma mais leve e natural. Você não está tentando agradar ninguém. Você está simplesmente colocando o que aprendeu em prática, com compromisso e propósito. Então, a grande lição aqui é que a reflexão sem ação não leva a nada, e a ação sem reflexão também perde o rumo. Você precisa dos dois para criar uma transformação real e sustentável. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Quais são as pequenas ações que você pode começar a tomar agora para dar o primeiro passo em direção à transformação que você deseja? A resposta está em suas mãos. Basta começar a agir, refletir ao longo do caminho e ver como sua vida pode mudar.